Olá, meus amados irmãos, Deus é conosco, que alegria estar aqui com vocês. Eu sou Gustavo Moraes e aqui está Elô do meu lado. Oi, gente. Porque hoje vamos falar sobre namoro. Espero que você esteja com sua palavra aí do lado, porque vamos começar mais uma viagem rumo ao céu. Vem com a gente. E para começar bem esse vídeo, vamos pedir a intercessão da nossa mãezinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãezinha, pedimos tua poderosa intercessão, que teu manto nos cubra, mãe. Te peço que tu pegue em nossas mãos e nos conduza nosso olhar, o nosso falar, o nosso ouvir, mãezinha. Diante de ti possamos discernir o que é do teu filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, esse é o nosso segundo vídeo da série de namoro. Se você não viu o vídeo passado, vai lá no canal para que tu possa pegar esse vídeo do início. Vai ter uma playlistzinha organizada para você ver, tá bem? Mas sim, hoje vamos falar sobre o tema namoro. É feito para acabar. Forte, né? Então vê só, por que o namoro é feito para acabar, amor? Porque ele ou acaba em casamento, ou ele acaba, né? Acaba porque não deu certo. Então, Isso. é muito importante a gente entender isso. Isso. E na verdade, antes da gente falar propriamente sobre isso, é interessante que a gente saiba que talvez a gente possa se confundir com relação ao nosso José e à nossa Maria. Mas como é que a gente faz para evitar isso? Porque assim, no vídeo passado a gente falou muito sobre o momento de estar em Deus e Deus, diante do encontro com Deus, o José e a Maria estão ali escondidos, Deus apontar alguém. E aí, o que a gente faz depois que isso acontece? Desculpa, tá bem. E o que a gente faz depois que isso acontece? A gente precisa começar um caminho de discernimento especificamente sobre isso. E Deus vai começar a colocar no seu coração o que Ele quer em relação a isso. E é muito importante, como a gente falou no vídeo passado, que esse caminho seja vivido inicialmente você com Deus. E depois de fato, Deus confirmar no seu coração que você vá até outra pessoa para conversar com ela. Isso é um fato até que aconteceu comigo, né? A gente vai fazer um outro vídeo falando um pouco sobre o meu testemunho, enfim, como eu cheguei até aqui. Mas nesse momento, um pouco antes de conhecer Elô, eu tava vendo um momento incrível com o Nosso Senhor, um momento de profunda intimidade com Ele. E eu lembro que eu tava meio com medo, porque eu não conseguia ver o que é que ia acontecer depois, sabe? Acontece uma cortina na frente. E aí eu lembro que um dia eu tava num grupo de oração da comunidade e eu fui até o sacrário, na verdade a capela do sacrário, né? E chegando lá eu comecei a rezar com o Nosso Senhor e pedia pra Ele uma passagem que me mostrasse, que me desse calma, né? E eu lembro que quando eu abri nessa passagem que tá aberta aqui, lá em Cântico dos Cânticos, que é um livro que Salomão escreve pra sua noiva. E a noiva de Salomão, ela é uma mulher sunita, que é uma mulher asiática, mas que é de pele morena. E na tradução que eu lia naquele dia, falava de um cordão de ouro no pescoço. E, bem, naquele dia em específico, eu não entendia muito bem o que Nosso Senhor queria falar com aquilo. Mas, logo depois, quando eu conheci Elô, eu descobri que, antes de conhecê-la, Nosso Senhor já falava sobre ela pra mim. Isso. Assim como também o discernimento de Guga, ele aconteceu de uma forma diferente do que foi o meu discernimento, né? Guga, quando ele se sentiu pronto, ele começou a conversar com o Nosso Senhor sobre isso, e Deus foi confirmando. Eu, de outro lado, sentia, e a gente se aproximando como amigos, Deus apontava, mas a minha humanidade não queria aquilo. E aí eu comecei uma luta muito grande com o Nosso Senhor, falando pra Ele que eu não queria. E aí, conversando com Ele me deu a possibilidade. Não é que eu era destinada e só ia ser aquilo, mas Ele me mostrava que aquilo que eu pedia e que eu buscava principalmente, que era alguém que caminhasse comigo nas coisas dEle, Ele me dava, sabe? E aí entra num grande ponto. Eu lembro do dia que eu pedi Elô em namoro, eu ia falar casamento. Calma. Já. No dia que eu pedi Elô em namoro, Elô me disse a seguinte frase. Ela disse: sim,
porque eu sei que contigo eu vou ser santa. E aí que tá. O caminho do namoro, ele precisa ser um caminho de santidade a dois. E aí a frase que a gente tá como título desse vídeo faz muito sentido nesse momento. Porque se teu namoro, que talvez tu já esteja acontecendo, tu já esteja no namoro, ele te leva à santidade, esse teu namoro vai te levar para um casamento, ele vai acabar no casamento. Mas meu amado, minha amada, se esse teu namoro não te leva à santidade, eu te peço, acaba esse namoro. Isso. Assim como também existem namoros que eles são caminhos. Caminhos que lhe preparam para, de fato, o matrimônio que você quer buscar, o matrimônio que você vai construir, né? Lembra quando a gente começou a conversar, ainda como amigos, a gente construía junto o que as pessoas que passaram pela nossa vida haviam deixado na nossa vida e como isso estava contribuindo, pelo menos na minha mente, eu já pensava nisso na época que a gente conversava, como isso iria contribuir para que a gente pudesse um dia ser um. Isso. E assim, algo bem importante é que eu e Guga, quando a gente começou a conversar, e inicialmente como amigos e depois, de fato, claramente discernindo juntos qual era, ou se de fato era a vontade de Deus, ou seja, eu rezei sozinha, Guga rezou sozinho, e aí a gente conversou. Inicialmente eu não quis, mas por Deus mostrar tantas coisas, eu topei viver um caminho de discernimento com ele. E aí algo muito importante, nós nunca chegamos a ficar. Sim, não se conhece ninguém pelo beijo, meu irmão. Uma coisa que eu falo muito quando a gente tá pregando, né, sobre namoro, é que se antes do namoro, a hora de beijar, o que é o namoro? Pra que serve o namoro? Que tipo de intimidade tu vai ter no teu namoro se o beijo já veio antes? E é sobre isso que a gente vai falar também em outro vídeo, né? Depois. Sobre essas intimidades que rolam no namoro. Exatamente. E aí a gente começou a conversar, né? E a gente traçou esse caminho de discernimento com Deus, nós três, eu, Guga e Nosso Senhor, e também com as pessoas que nos acompanham dentro da comunidade. Então, algo muito certo dentro desse caminho de discernimento, que era algo que eu falava muito a ele, era que, digamos, se nosso fundador, né, Tiaguinho, ele chegasse pra gente e falasse, olha, esse namoro aqui não é pra acontecer. Eu disse a ele, não vai acontecer. Então, um outro ponto também, eu lembro que a gente conversava muito também sobre a obediência aos nossos pais, né? Pra quem não sabe, entender também porque a Elô falou que ela não queria racionalmente esse namoro. Eu tenho apenas 20 anos e a Elô tem 27. Então, era uma barreira que a gente encontrava essa idade e, enfim, Nosso Senhor nos ajudou a passar por essa barreira, mas a gente era muito claro em dizer que se a família de um de nós dois fosse contra isso, a gente não desobedeceria os nossos pais. Bem como também não desobedeceria os nossos líderes na comunidade católica Deus Conosco. Tiaguinho, como ela falou, nosso fundador, ele foi, eu acho que a terceira ou segunda pessoa a saber do nosso namoro e a gente foi perguntar claramente a ele se de fato nós podíamos continuar com isso. Isso. A gente perguntou antes mesmo de assumir isso, né? Então a obediência ela é muito importante e ela vai ser usada no namoro diversas vezes, então isso precisa acontecer já bem antes, né? Mas vamos entender isso mais pra frente, a gente tem muita coisa pra conversar. Né? Sim, meus amados irmãos, só lembrando vocês novamente, o nosso canal agora ele tá com essas canecas à venda e também outros modelos como esse aqui, e se você quiser conferir mais modelos, fala comigo lá no meu Instagram, no direct, que a gente conversa um pouco, eu te digo os valores e tudo mais, tá bem? Com esses valores que a gente vai conseguir com as canecas, nós vamos investir no nosso canal, para que essa obra possa alcançar cada vez mais pessoas. E se você deseja contribuir com essa obra de outra forma também, espiritualmente, orando, contamos com as suas orações, mas também temos um grupo no Telegram, grupo esse que você pode nos ajudar a escolher os próximos temas, tá bem, meu amado? Que nosso Senhor, ele seja sempre a nossa luz e nossa força. Fiquem com Deus. Deus é conosco.